A União Ibérica e a invasão holandesa são marcos da história do Brasil colonial. Você sabe o que foi a União Ibérica? Eu achei aquele vestido azul tão bonito. Ai, é verdade. Parece mesmo do tempo do Brasil colonial. Ah, eu vi vestidos parecidos em um filme de época que falava sobre o Brasil colônia. Eu fico pensando, imagina aquelas meninas com aqueles vestidos cheios de babados naquele calor do Nordeste. Eles deviam ter muito calor, né? Oi, meninas! Oi, Pedrinho. Ah, ué, cadê o Ramon? A gente não tinha marcado aqui na cantina pra ir lá em casa juntos? Sim, ele pediu pra avisar que vai se atrasar um pouco. E é pra gente ir sem ele, que depois ele chega. Ah, então vamos indo. Então Minha vamos. mãe tá esperando. Legal. Já na casa da Fernanda, E em 1580, Portugal e Espanha têm um único rei. Ei, gente! Será que eu ouvi direito? O rei da Espanha também era rei de Portugal? Pois é, Ramon. É o que dizem as anotações do avô da Fé. Eu também achei estranho que ele seja rei de 2 reinos. Ah, eu já vi um filme que um rei tinha 2 reinos. A questão é, como será que ele também virou rei de Portugal? Ah, já sei quem podia ajudar a gente. Quem? Ora, pois, o seu Manuel. É verdade! Legal. Ah, então vamos lá. Vamos. Que surpresa, crianças! Contem as novidades. A gente pode contar as dúvidas também? Ora, sou todo ouvidos, digam lá. Ah, seu Manuel, a gente quer saber por que o rei da Espanha também foi o rei de Portugal. Quando e como foi isso? Ah, nem me lembro disso. Foi um momento da história de Portugal bastante difícil, pois não havia nenhum herdeiro português que assumisse o trono em 1580. Achavam que Dom Sebastião ia voltar. Quem era Dom Sebastião? Ah, e era um rei muito querido pelos portugueses naquela época. Morreu em batalha na África, junto com vários soldados. Como não deixou herdeiros, ou seja, não tinha se casado ainda e nem tido filhos, o trono ficou livre para o parente mais próximo, o cardeal Dom Henrique. Depois, esse parente também faleceu sem deixar herdeiros e a Espanha achou-se no direito de ocupar o trono português, que ficou vazio. No entanto, até o fim, os portugueses acreditavam que Dom Sebastião iria voltar e salvar Portugal dos interesses e do domínio espanhol. E isso aconteceu? Não. Mas os portugueses acreditavam muito nisso, tanto que esse movimento foi chamado de sebastianismo. Ou seja, criou-se um mito, uma história de um possível herói salvador de Portugal. Sebastianismo! Que legal! Mas se vocês quiserem saber mais sobre o sebastianismo, tem que perguntar para a professora. Ah, um dia eu fui procurar um DVD na videoteca da escola e achei um sobre o sebastianismo. Achei estranho o título, mas agora entendi sobre o que é. Oba! A gente pode emprestar amanhã depois da aula. O que acham? Legal! É, pode ser. Obrigado, seu Manuel. Obrigada, seu Manuel. Que é isso? É um prazer ajudar. no dia seguinte, as crianças aprendem um pouco mais sobre a União Ibérica. Oi, gente! Oi, professora! Hoje vamos estudar sobre a União Ibérica. Eu sei! Foi quando o rei da Espanha também era rei de Portugal. Muito bem, Ramon. E você sabe por que isso aconteceu? Sei que é alguma coisa sobre herdeiros. Mais ou menos isso. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, faleceu sem deixar herdeiros. Em seu lugar, reinou Dom Henrique de Avis, que faleceu em 1580, também sem deixar herdeiro. Como rei da Espanha, Dom Filipe II era descendente da dinastia Avis, neto de Dom Manuel, ele se achou no direito de reivindicar o trono de Portugal. Assim, Filipe II invadiu Portugal e tomou a coroa. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha formaram a União Ibérica. Professora, por que ibérica?
Porque tanto a Espanha quanto Portugal se localizavam na Península Ibérica. Vejam aqui. Nessa região em destaque ficava Portugal e Espanha. Ah, entendi. Nessa época, a Espanha também controlava todas as colônias de Portugal, inclusive o Brasil. O domínio espanhol gerou alguns problemas. Professora, que tipo de problemas? A Holanda tinha um acordo com os portugueses para vender o açúcar. Lembram que os holandeses emprestavam dinheiro para os portugueses montarem os engenhos de açúcar e em troca podiam comercializar o produto? Pois é, tudo isso acabou. Os espanhóis proibiram as negociações do açúcar brasileiro de Portugal com a Holanda. O rei bloqueou o comércio com a Holanda. E o que os holandeses fizeram? Bem, esse bloqueio, essa proibição, prejudicou muito a Holanda. Por isso, os holandeses decidiram invadir o Nordeste brasileiro, onde tinha uma grande produção de açúcar, para buscar os lucros diretos da fonte. Seria muito duro perder anos de investimentos. E o que aconteceu? Muitas coisas, Pedrinho. Mas que tal vocês pesquisarem sobre as invasões holandesas na biblioteca e amanhã, e a partir delas, eu retomo o que aconteceu com a colônia brasileira. Alguma dúvida? Dúvida não. Estou achando essa história fascinante. É mesmo. A história, seja essa ou qualquer outra parte, é sempre fascinante. Bem, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Tá bom. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Depois da aula, as crianças vão assistir ao DVD na videoteca. Oi, crianças. Oi, Giga. Giga, a gente pode ver um DVD? Claro, Fernanda. Sobre o que é? É sobre sebastianismo. Eu vi aí outro dia. Tem sim. Podem se acomodar que eu vou separar pra vocês. Legal. Obrigado, Giga. Vocês vão ver que legal que é. Eu tô ansioso pra ver esse vídeo. Eu já assisti. Parece que... Você sabia? O sebastianismo surgiu na metade do século XVI, após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião I, na Batalha de Alcácer Quibir, contra os mouros no norte da África. Com sua morte, em 1578, quem assume é seu tio, Dom Henrique de Aves. Dom Henrique reina até 1580, quando morre também sem deixar herdeiros. Quem assume o trono português é o rei da Espanha, Dom Filipe II. Com receio do futuro incerto, os portugueses acreditavam que Dom Sebastião ressuscitaria, reorganizaria o reino e os salvaria das dificuldades. O sebastianismo ultrapassou as fronteiras de Portugal e chegou às colônias. A crença influenciou o movimento de Canudos no Brasil no final do século XIX. Depois do sebastianismo, as crianças vão procurar mais informações sobre as invasões estrangeiras no Brasil. Puxa! Pelo jeito, todo mundo gostava desse Dom Sebastião. É mesmo. Para querer que ele ressuscitasse, ele devia ser muito bom para Portugal. Puxa, Pedrinho, você não falou uma palavra desde que chegamos. O que aconteceu? É que eu tô aqui pensando que a gente tem que ir pra biblioteca pesquisar sobre as invasões holandesas, né, gente? Puxa, é verdade, tinha até me esquecido disso. Vamos lá? Vamos, legal. Vamos terminar de assistir o filme. Oi, Oi, Ramon. Oi, Pedrinho. a gente queria pesquisar sobre invasões holandesas. Vocês sabiam que existe aqui na biblioteca um livro bem interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre as invasões holandesas? Ah, que bom! Olha só, gente, eu achei o livro onde está o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda, escrito pelo padre Antônio Vieira. Nossa, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o padre Antônio Vieira escreveu este sermão quando a Holanda invadiu o Brasil, em 1640.
Ele foi um dos padres mais importantes da história e da literatura brasileira. Muito do que sabemos sobre o Brasil colonial retiramos de informações deixadas por escritores daquele período. Sério? Ele pretendia pedir para Deus livrar o Brasil contra os invasores. Então tem tudo a ver com a nossa pesquisa. Vamos ler, gente. Vamos. Legal. O que venho pedir e protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adjuva. Adjuva? O que é adjuva? Essa é a palavra que tá escrita aí? Calma, gente. Está em latim. Pedrinho, leia a frase toda. Tá bom. Adjuva-nos et redime-nos. Hã? Muito bem, Pedrinho. Olha, o que o padre Antônio Vieira quis dizer é: ajuda-nos e redime-nos. É que assim, os portugueses eram muito católicos e o padre está pedindo aqui para Deus ajudar o Brasil colônia a expulsar os holandeses que estavam invadindo as nossas terras e que eram calvinistas, ou seja, uma nova religião em oposição ao catolicismo europeu. Mas o que significa redime? Significa livrar. Aqui, olha, o padre Vieira pede para livrar do sofrimento da invasão holandesa. Que legal! A gente podia usar esse texto na nossa peça, né? Mas esse texto é muito grande. Mas a gente pode usar um pedaço do texto. Vai ficar muito bonito. Eles tiveram uma boa ideia, né, Rê? Sim, esse texto tem tudo a ver com as invasões holandesas. Olha, eu acho que vocês deveriam mostrar para a professora Kika. Isso. Ela vai explicar melhor para vocês. É legal. Agora vocês é que tiveram uma boa ideia. E lá foram as crianças com o texto do padre Antônio Vieira e suas dúvidas. É legal. Professora! Que foi, Ramon? A gente achou um texto em latim dos holandeses. Portugal. A senhora entendeu? Espere, vocês acharam um texto em latim? Tem alguns pedaços em latim. Até a Rê falou o que significa. Ajuda-nos e redime-nos. Ela falou que é do Padre Vieira. Ah, não seria o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda? Nossa, professora! É esse mesmo! Como você conseguiu decorar esse título todo? Bem, para conhecer sobre as invasões estrangeiras no Brasil colônia, esse sermão é uma boa fonte. E como é essa história, professora? Bem, para começar, é preciso lembrar que a Holanda tinha um acordo com Portugal para comercializar o açúcar na Europa. Eles eram parceiros de Portugal, lembram? Lembramos. Muito bem. Vocês se lembram que a Espanha, quando dominou Portugal, proibiu as relações comerciais entre Brasil colônia e Holanda? Bem, para enfrentar esse bloqueio que a Espanha colocou ao seu comércio, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo controlar o comércio do açúcar brasileiro. Mas de que jeito? Invadindo a Bahia em 1624, pois na época ela era a capital da colônia. Era onde ficavam os guardas e as riquezas também. Mas as forças brasileiras, espanholas e portuguesas foram expulsando aos poucos os holandeses da Bahia. Dessa vez eles conseguiram conter a Holanda. Mas teve outra vez, professora? Teve sim, 3 anos depois, mas sem sucesso. E em 1630 eles invadiram Olinda e Recife e permaneceram lá por 24 anos. Uau! Então, parte do Brasil também foi colonizado pela Holanda? Por esse período, sim. Tanto que esta região do Nordeste era chamada de Brasil holandês. E as pessoas falavam holandês? No começo, não. Mas depois de algum tempo, pode ser que alguns tenham aprendido a língua holandesa. Muitos colonos brasileiros foram para o interior do Brasil, onde criaram centros de resistência à invasão holandesa. Um dos mais conhecidos foi o Arraial do Bom Jesus. Puxa, isso é bem melhor que história de pirata! Nossa, essa história dá um filme bem legal. Como é que termina, professora?
Bem, eu vou fazer um pouco de suspense. Quem sabe até dar a chance de vocês descobrirem sozinhos. O final eu vou deixar para a próxima aula. Legal! Assim fazemos como os pesquisadores. Pesquisamos. Mas eu vou adiantar um pouco. Os holandeses conseguiram abafar a resistência depois de várias vitórias e começaram a administrar os engenhos de açúcar. Hallo, alles goed met jou? Alles goed? Fer! Vamos, Fer, todo mundo tá te esperando. Fernanda e Roberta se encontram com seus amigos e vão ao sótão. Nossa, hoje foi tão legal aprender um pouco de latim. E holandês. Holandês? Eu perdi essa. Eu achei que a professora tivesse falado alguma coisa em holandês. Não, acho que ela não falou. Ei, gente, achei uma fotografia aqui no baú. Do que será? Deixa eu ver. Daqui parece uma praia. Mas é uma praia de antigamente. Já sei quem pode nos ajudar. Não me diga que é o seu Manuel. Sim e não. Como assim? Um dia, ele falou que a irmã dele trabalha em um museu. Talvez ela possa nos ajudar. Mas onde fica esse museu? Eu não sei. Vamos ligar para a padaria e perguntar pro seu Manuel. Boa ideia. Legal. Depois de pegar bem direitinho o endereço com seu Manuel, as crianças vão ao museu. Como é mesmo o nome dela? O seu Manuel falou que é Olinda. Ué, mas Olinda não é o nome de uma cidade? É, mas é também nome de uma pessoa. Oi, você é Olinda? Sou sim, pois não? Nós somos amigos do seu Manuel. As crianças que vão fazer uma peça de teatro. Nossa, ela já sabe. Ele me contou, ele está bem empolgado. Sabe o que é? É que a gente encontrou essa foto no baú do avô da Fernanda. Parece um vilarejo. No baú de quem vocês encontraram essa réplica de gravura? Do meu avô, Qual era o nome dele? Sérgio Freire. O historiador Sérgio Freire? É, esse mesmo. Ele foi meu professor na faculdade. Me ensinou tantas coisas sobre o Brasil colonial. Ele tinha um baú, né? Tinha. Tá lá em casa. A gente achou um monte de coisas legais lá para nossa peça. Bem, eu sabia que ele estava coletando informações para escrever um livro. Ele escreveu um caderno de anotações com um monte de informações sobre o Brasil. Ele falava mesmo de um caderno em que ele anotava as pesquisas que fazia. E a foto? Tinha até me esquecido. É uma gravura da pintura da cidade de Recife, de 1654. Foi pintada por Frans Post, um pintor holandês que veio para cá na metade do século XVII. E no que a gente pode usar essa pintura? A pintura tem um alto valor histórico. É possível identificar aspectos sociais, culturais e políticos da época. Como assim? Ora, a gente pode saber como as pessoas se vestiam, onde moravam, o que comiam, depende do que foi pintado. Nossa, que legal! A gente pode utilizar para conhecer os figurinos. Mas está tão pequenininho. Vocês podem usar uma lupa, que tal? Boa ideia! Muito obrigada, Olinda. Valeu pela explicação. Que isso, crianças? Sempre que precisarem, estou aqui. Está bem? Legal, que bom, né? A gente volta. Obrigada. Muito obrigada. Imagine se eu puder dar uma olhada nessas anotações do Sérgio Freire. Deve ter tanta coisa interessante lá. No dia seguinte, as crianças aprendem sobre Maurício de Nassau e sabem da expulsão dos holandeses das terras brasileiras. Oi, crianças! Oi, professora! Hoje vamos conhecer um pouco sobre a forma de administração que os holandeses implantaram em Recife nos mais de 20 anos que permaneceram lá. No Brasil holandês, né? Isso mesmo.
Depois de tantas batalhas entre holandeses, portugueses e colonos brasileiros, a Holanda começa a governar Recife. O primeiro governante holandês foi Maurício de Nassau, e por causa dele, a cidade de Recife passa a se chamar Maurícia. Nossa, que homem mais vaidoso! Colocar o seu nome na cidade! Isso acontece. Algumas vezes, o nome das cidades homenageia alguma personalidade. Fora mudar o nome da cidade, ele fez mais alguma coisa? Fez muitas coisas em Recife. Antes, a cidade era um pequeno vilarejo. Com a chegada de Maurício de Nassau, a cidade cresceu bastante. Vamos ver algumas mudanças que ele fez. Tá bom. Legal. Olha só. Você sabia? No século XVII, a cidade de Recife passou por muitas transformações sob o governo de Maurício de Nassau. Ele trouxe para Pernambuco vários intelectuais, artistas como Franz Bost e estudiosos que pesquisaram a fauna e a flora brasileira. Como os holandeses eram protestantes e os portugueses eram católicos, Nassau deu total liberdade religiosa para as pessoas. Apesar de ser liberal na religião, o governante holandês eleva o número de escravos na cidade. Maurício de Nassau foi um governante que inovou no modo de administrar Recife. Ao inaugurar a ponte que ligava a cidade de Recife a Olinda, Maurício de Nassau prometeu fazer um boi voar sobre a ponte. Com a ajuda de cordas, fez o balão em formato de boi voar. As pessoas aplaudiram muito a brincadeira do boi voador. Depois de quase 8 anos em Recife, Nassau foi obrigado a voltar para a Holanda, pois não aceitou a política mais rigorosa que os holandeses queriam impor aos colonos brasileiros. A saída de Maurício de Nassau gerou descontentamento entre os colonos, porque os impostos aumentaram e a cobrança das dívidas também. Uau, que interessante! Depois de 1640, as guerras de restauração devolvem finalmente o trono português a uma nova dinastia, os Bragança. Os portugueses põem fim à União Ibérica e estão livres da Espanha. Além disso, depois que os holandeses tiraram Nassau, o governo holandês não agradou mais aos portugueses. O período de trégua que os portugueses haviam cedido acabou. Depois de 9 anos de lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los, em 1654, na famosa Batalha de Guararapes. E o que aconteceu depois? Bem, Portugal perdeu os investimentos que os holandeses faziam no Nordeste e ainda teve que pagar uma indenização de 63 toneladas de ouro. Tudo isso? E tem mais. Os holandeses começaram a produzir açúcar nas Antilhas. Isso gerou concorrência e os preços do açúcar baixaram. E o lucro dos senhores do engenho também. E como eles se recuperaram? Bem, a produção de açúcar nunca mais chegou ao auge do período de investimento holandês. Mas ainda hoje, a cana-de-açúcar é um produto importante para a economia brasileira, tanto para a produção de açúcar refinado, quanto para a produção de álcool. Eu não sabia que o álcool é feito da cana-de-açúcar. O álcool pode ser obtido de vegetais que contenham açúcar, como a cana e a beterraba. Que legal! Fazer álcool da beterraba! Deve ficar um álcool rosa, né? Não fica não, Ramon. É uma outra espécie de beterraba, a beterraba branca. Ela também foi utilizada pelos holandeses para produzir açúcar nas Antilhas. Bom! Alguém mais tem alguma pergunta? Não, professora. Bem, então por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, professora! Tchau, Até mais! Vamos, Pedro? Vamos. Então tá bom. Não esqueça que hoje temos ensaio, Roberta. Pode deixar. Legal. Eu não me esqueci. Vamos lá? Vamos! Os ventos e tempestades que descompõem e derrotam as nossas armadas
Derrotem e desbaratem as suas. Muito bem, Fernanda. Esse trecho do texto do padre Antônio Vieira, que fala sobre a batalha entre portugueses e holandeses, ficou bem legal no início. Mas agora, vamos continuar a peça. Vamos fazer um pedaço da cena final, ok? Ok. Então, sou eu quem vou falar esse trecho, não é, diretor? Isso mesmo, Roberta. Ó, vamos lá, vai dar certo. Coragem. Tá bom. Depois de muitos anos governando o Recife, os holandeses sofrem uma grande resistência dos colonos portugueses, que ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Depois de muitas batalhas, portugueses conseguem mandar embora os holandeses de suas terras. Muito bem, crianças. Fizeram um ótimo trabalho. Só precisa um pouco mais de emoção para ficar mais interessante para a plateia. Olha, vem aqui. Vamos fazer um exercício de voz. Todo mundo comigo? Bem. De novo. Puxa, Juba, você fez um programa sobre Recife? Deve ser muito legal conhecer uma cidade com tanta história para contar, não é? Nem fale, Lunária. Recife e Olinda são duas cidades muito bonitas. Eu tirei algumas fotos de lá, veja só, ficaram boas? Sim, ficou ótima. Essa aqui, por exemplo, ficou muito boa. Você deve ter se divertido muito, hein? Me diverti e também conheci alguns aspectos da história da cidade que eu não sabia. E tem também as praias, que são belas, na minha opinião. Sim, claro. Bom, pelo visto tem um carnaval bem animado. Tem bonecos gigantes, tem frevo, tem maracatu. E eu trouxe até uma lembrancinha pra você, Lunário. Veja só. Oh, sim, claro. Eu vi. Que lindo, Juba. Muito lindo mesmo. Ai, que legal fazer uma viagem tão importante como essa, não? Bom, e se você não quer perder nada dessa viagem, então não perca o programa que eu fiz, hein? Que vai passar daqui a pouquinho. Oh, sim, claro. Eu vou assistir. Ai, que lindo. Olha os detalhes. Muito bom. Olá, amigos. Sabe onde eu estou? Em Recife. Você sabia que a cidade é chamada de a Veneza brasileira? E sabem por quê? Fiquem ligados, porque começa agora o programa Sai Tu, seu guia turístico. Recife é banhada pelo mar e possui muitos canais e pontos. Essa é uma das características que faz com que ela seja comparada à famosa cidade de Veneza, na Itália. Vamos conhecer os principais pontos turísticos e históricos da cidade. Nosso roteiro começa pela Ponte Maurício de Nassau, que conta um pouco da história da dominação holandesa em Recife. Outra construção da época dos holandeses é o Forte das Cinco Pontas. Os portugueses o chamavam de Forte das Cacimbas, porque foi construído perto dos locais onde as pessoas se abasteciam de água potável, que era escassa naquele tempo. Há muitos vestígios históricos das batalhas entre luso-brasileiros e holandeses. Querem saber mais sobre essa linda cidade que é Recife? Então não percam no próximo bloco as praias mais admiradas pelos turistas. Desculpe, tenho algo a dizer. Existem palavras que são mágicas. Me desculpe. Não, foi nada. Experimente dizer desculpe quando fizer algo errado, mesmo quando é sem querer, mesmo sem ser culpado, e tenha certeza de que rapidamente será perdoado.
as dicas de comportamento. Não fale com a boca cheia. Continuando o Sai Tour de hoje, um dos pontos mais procurados da capital de Pernambuco é a Praia de Boa Viagem. Toda a praia é protegida por uma barreira de recifes naturais, característica que deu nome à cidade. Além de ser conhecida como a Veneza brasileira, Recife é considerada a capital do frevo. Recife possui um dos carnavais mais animados do país. Com seus bonecos gigantes, ninguém consegue ficar fora dessa, na minha opinião. É isso aí, pessoal. O Sai Tour de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até mais!